Amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7. Leremos a partir do versículo 7. E peço a você que deixe aberta aí a sua Bíblia. Senhor nosso Deus, abençoa-nos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Fala ao nosso entendimento e fala ao nosso coração, e que realmente as Tuas palavras penetrem em nosso ser e sejam boas sementes que venham a prosperar e frutificar em nossas vidas, que os nossos corações estejam abertos para receber plenamente a Tua palavra e cumpra-se o propósito de Tua palavra em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Bíblia nos fala que quando Deus terminou a sua criação, estavam formados todos os exércitos dos céus e da terra. Céus e terra. O espiritual é essencial ao material. É necessário que entendamos isto. Assim como um corpo sem alma não tem vida, também o material sem o espiritual está morto, não tem vida e não tem sustentabilidade de vida. Devemos nos lembrar que o Senhor mesmo, ao dialogar com Abraão e Deus e Abraão interceder a Deus, pedindo por Sodoma e Gomorra, disse: se houvesse 10 justos, não seria aquela cidade destruída por amor aos 10 justos. Assim, o espiritual em integridade, em retidão, em santidade, sustenta a vida, sustenta aquela cidade. São os justos que mantêm viva uma cidade fora do juízo divino, fora do juízo de Deus. Se não fosse a igreja de Cristo, o amor que Cristo tem por sua igreja neste mundo, este mundo há muito já teria recebido um juízo catastrófico da parte do Senhor. Mas são os justos, é a santidade que mantém todo este mundo, a espiritualidade, uma espiritualidade em retidão, uma espiritualidade em integridade, uma espiritualidade em justiça, uma espiritualidade em santidade. Nós precisamos sermos, como a Bíblia diz, se formos espirituais, poderemos julgar todas as coisas e não sermos julgados por ninguém. Então, viver essa vida espiritual, essa vida consagrada, dedicada ao Senhor, é essencial. E tudo isto, digamos, se inicia na nossa conversão, na nossa entrega a Jesus Cristo. E nós perpetuamos na nossa comunhão com Ele. E nesta comunhão com Ele, é a oração algo essencial. Estamos orando, estamos primiciando cada mês em uma oração que quero pedir que toda a igreja esteja envolvida. Você pode participar através do Zoom, entrando, sempre nos avisos da igreja está disponibilizado o link para entrar no Zoom. De 5 a 6 da manhã estamos orando
Quão bom é levantarmos. A Bíblia diz: quero acordar a alva. Então, antes do raiar do sol, antes que a alva chegue, nossas orações estarão sendo erguidas ao Senhor. A Bíblia diz: aqueles que me buscam, e me buscam o quê? De madrugada me encontrarão. A Bíblia também diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto, com choro. Quando nós, com o coração verdadeiramente arrependidos, buscamos ao Senhor, buscamos ao nosso Deus, oramos. Mas muitas vezes, como disse Tiago, oramos e oramos, pedimos e pedimos, e não temos o efeito, porque não sabemos pedir, não sabemos orar. Quando pensamos em oração, a primeira coisa que vem à nossa mente é o ato da petição, é o ato de pedirmos. E é justamente sobre este orar e como Jesus incitou a que nós orássemos, é que eu desejo falar nesta manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor, da comunhão. A ceia do Senhor é a comunhão, é comunhão com o Senhor, é comunhão confiado na aliança do Senhor, na superior aliança que temos em Cristo Jesus. E, igualmente, é a comunhão nossa uns com os outros, participando de uma comunhão que deve ser o anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Um ato altamente espiritual. Isso não é apenas um ritual. Isso vai além de um rito. Isso é uma atitude, como tudo que devemos fazer, de fé. Pois sem fé é impossível agradarmos a Deus. E que nossa comunhão, que a ceia do Senhor aqui seja realizada em fé. Há algo interessante sobre a palavra fé, que na sua forma grega é a palavra pistis, que é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Fé, de fato, é crer em nada duvidando, crer plenamente, convictamente, mas não é apenas crer, é fazer, é realizar. Fé não é apenas acreditar, fé é fazer, fé é realizar. E nesse espírito, nós queremos ler aqui: pedi, versículo 7 do capítulo 7 de Mateus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor nosso Deus, abençoa a sua palavra
em nossas vidas e que toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Em diversos textos, Jesus nos fala sobre a oração e compara o ato de orar a um pedido de um amigo a um amigo para atender a necessidade de outro amigo. Quando oramos, estamos fazendo algo que é baseado em uma amizade, em relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus. Oramos a um Deus onipotente, a um Deus todo-poderoso, mas que é amigo. Vamos a um amigo. E a Bíblia nos mostra, se o amigo não atender porque é amigo, atenderá pela insistência. E nos conduz a Bíblia para que nós também insistamos na nossa petição ao Senhor. Porém, Ele é um amigo que nos atende não pela insistência, mas sim pelo amor. Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele é nosso amigo. E não somente amigo, diz, entra em teu aposento, fecha a tua porta, e o teu Pai que te ouve em secreto te responderá. Ele não é apenas um amigo, Ele é um Pai. E aqui é dito que se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Há um Pai que nos espera, não em qualquer lugar, mas no lugar da intimidade. Entra em teu quarto, entra no lugar da intimidade, entra no lugar em que guarda os preciosos tesouros da tua vida, as memórias de tua vida, todo o relacionamento, o que é mais precioso para você está neste lugar, neste aposento, no aposento secreto, no aposento que é o quarto, o lugar íntimo. Há um lugar de intimidade. Oração é uma ação de intimidade. Da mesma intimidade que filhos têm com pais, que pais têm com filhos. E se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles nos pedem, quanto mais o nosso Pai, quanto mais o nosso Deus não nos dará boas coisas, se pedirmos. Mas por que, então, por vezes pedimos tanto e parece que nossas orações não são atendidas, que nossas petições não são correspondidas? Pedis e nada tendes, porque pedis mal. Em outro texto diz, porque não pedis. E também nos diz, porque não sabeis pedir. Eis o motivo. O primeiro motivo que não temos é porque não pedimos. O segundo motivo que temos e o que nos leva a não ter é porque pedimos mal. E isso pedimos mal porque não sabemos pedir. A Bíblia nos diz no mesmo texto que diz, pedis e pedis mal, diz-nos a palavra, cobiçais, invejais. Nós não podemos pedir baseado nem em cobiça, nem em inveja. Uma oração feita baseada em pecado, em cobiça, em inveja, nunca será atendida por Deus, nunca será atendida pelo Senhor. Temos que pedir e pedir com um bom coração, temos que pedir e pedir de uma maneira correta e certa, mas há quem esteja fazendo tudo isto, mas ainda está vivendo o pedis
pedis e nada tendes. Porque nós precisamos saber pedir. E há uma dinâmica de fé na oração. E essa dinâmica de fé está demonstrada neste texto em que Jesus nos incita a orar. A primeira coisa é que nós pedimos, e Jesus garante que porque pedimos, nos será dado, e o que nos será dado serão coisas boas. Isso quer dizer que se nós pedimos coisas que não são boas, Ele não nos atenderá. Se você pede um escorpião a Deus, Deus não te dará um escorpião. Se você pede uma cobra a Deus, algo que possa te ferir, algo que possa te contaminar, algo que possa te prejudicar, Deus não te dará. Deus só te dará coisas que sejam boas para a tua vida. Você pode dizer amém a isto? Então, se pedimos ignorantemente, e por favor, não me entenda mal de usar essa palavra, por um desconhecimento, pedimos equivocadamente, então Deus não nos atenderá, mas Ele nos dará, porque pedimos. Nem sempre Ele nos dará exatamente o que nós pedimos, Ele nos dará o que é bom para nós. Às vezes estamos pedindo algo e Deus está nos dando uma outra coisa para a nossa vida que nós não entendemos porque o Senhor está nos dando no momento. Eis que faço obra em vosso meio que hoje não podeis entender, mas que iremos entender depois, que compreenderemos depois. Quando Deus nos pede, quando nós pedimos a Deus, temos uma segurança que Ele nos dá. E não somente temos a segurança que Ele nos dá, mas que Ele garante não apenas que Ele nos dará, mas Ele garante, inclusive, que nós o receberemos, porque existe uma diferença entre dar e receber. Eu posso pedir a Deus e Deus me dá, e por algum motivo eu não receber. Ele não garante apenas o ato que Ele irá nos dar, Ele garante o fato que nós iremos receber. Se Deus me dá, é certo que eu irei receber o que Ele me deu. Nada, ninguém poderá impedir que venhamos a receber o que Deus tem nos dado, as boas coisas que Deus tem nos dado. E Ele nos dá de uma maneira extraordinária, que diz, segundo as suas riquezas em glória. E ainda nos afirma a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele todas as coisas? E não somente Ele dá, mas Ele acrescenta, porque diz a palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Deus dá, e Deus ainda acrescenta. Ele dá em medida e ainda aumenta essa medida e nos dá abundantemente. Então, numa medida abundante, receberemos da parte do Senhor. Mas não podemos parar no pedir. E esse é um dos motivos que muitos têm pedido e não têm recebido. Porque se eu peço e Deus me dá, e eu todavia não estou vendo aquilo que eu sei
que Deus já me deu, o que eu preciso fazer é entrar no segundo nível da operosidade de fé na oração, que é o buscar. Muita gente tem se detido tão somente em pedir. Mas se você pede, tenha segurança de uma coisa: Deus te deu e você receberá. E para que você tome posse do que Deus te deu e que você irá receber, você precisa buscar o que Deus já te deu. Então nós precisamos entrar numa atitude, depois de termos pedido, de Deus ter nos dado, de nós termos a segurança que receberemos. Nós precisamos entrar na medida do buscar. Em algum lugar está o que Deus já nos deu. Em algum lugar está o que Deus já nos entregou. E então precisamos buscar isto. Precisamos buscar. Fé não é apenas acreditar. Fé tem um dinamismo. Começa pedindo, segue-se buscando. E diz: buscai, é o que a Bíblia diz. Buscai e achareis, pois todo o que busca, recebe. Eu tenho dito e volto a dizer nessa manhã de domingo, que quando eu peço a Deus, Deus não somente me dá o que eu pedi, mas me dá o que eu não pedi. Me dá mais, porque Deus não está limitado em atender a minha oração na proporção da minha petição. Ele dará mais. É como a medida sacudida, recalcada, abundante, transbordante. Diz: se dará e ainda se acrescentará. Você pode dizer amém a isto? Então Deus não apenas dá, Deus acrescenta. Por isso nós não vamos apenas encontrar aquilo que pedimos e nos foi dado, mas acharemos aquilo que não pedimos e também foi nos dado, porque são os acréscimos de Deus. Há algo maravilhoso nisto, que quando nós nos atrevemos a pedir a Deus, Ele não apenas nos dá o que pedimos, mas nos dá aquilo que não pedimos. Por isso, na nossa busca daquilo que pedimos, acharemos também aquilo que não pedimos. Acharemos. Seremos surpreendidos pelas bênçãos de Deus. Não apenas prepare-se para ser abençoado naquilo que Deus te pediu, mas prepare-se para ser abençoado naquilo que você não pediu e que Deus te surpreenderá. No nome de Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia diz também: batei e abre-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Se nós pedimos, se nós buscamos e de fato encontramos, necessitamos de bater para que se abra a porta, para que finalmente tomemos posse, para que finalmente possamos nos alegrar nisso que o Senhor nos dará. Mas deixe-me dizer, essa palavra batei, que é uma palavra mais traduzida no entendimento, talvez contemporâneo, porque originalmente a palavra é chamai. Chamai. Porque muitas vezes
as pessoas não golpeavam a porta, especialmente em tendas. É um pouco difícil bater na porta, porque a porta da tenda não tem como você bater nela, mas é a palavra chamar. Chamar. Eis que estou à porta, disse Jesus. A nossa tradução diz e bato, mas a mais correta é e chamo. E veja o que se diz depois: se alguém ouvir a minha voz e abrir. Então a forma de bater é a forma de chamar. E o nosso bater é também chamar. E uma das coisas que nós chamamos pela fé a existência. Chamamos a existência. Veja o dinamismo da fé. Eu começo pedindo, eu sigo buscando, mas eu chego no chamar. Isso me faz lembrar Jesus diante do túmulo de Lázaro. Diante do túmulo de Lázaro, quando Jesus diz, rolai a pedra. E Jesus chamou a Lázaro. E o morto ouviu a Cristo e reviveu, ressuscitou, veio para fora. Nós temos que chamar na mesma fé com que Cristo chamou. Ele disse naquela ocasião, Pai, eu te louvo, porque sei que sempre atendes a minha oração. Aleluia. Chamar. Saiba, se você está orando pelo seu trabalho ou pelo seu negócio, comece a chamar. Comece a chamar, porque Deus já te abençoou. E te abençoou com boas coisas. Se você está orando pela sua família ou pelos seus familiares, comece a chamar. Porque Deus já te atendeu e já te deu boas coisas. A você, ao seu lar, à sua família. Se você está orando por sua vida, comece a chamar. Porque Deus já te atendeu. Porque Deus já te abençoou. Comece a chamar. Nós temos que começar a chamar. Nós temos que começar a abrir as portas. Pela palavra de fé. Pelo chamar em fé. Comece a chamar. Comece a proferir. Fique à porta, e chame, e a porta se abrirá. Se abrirá para todos nós. A Bíblia diz, eis que vos dou as chaves do reino de Deus. Para tudo que ligardes na terra seja ligado no céu, e tudo que desligardes na terra tenha sido desligado do céu. Deus não te dá apenas uma chave para abrir uma porta, Deus te dá várias chaves para abrir muitas portas. O que Deus nos dá é muito. Ele não nos dá pouco. Por isso Ele não nos entrega uma chave. Ele nos entrega várias chaves. Assim como o apóstolo Pedro, preso na fortaleza, no cárcere, com seus grilhões. E o anjo ali foi até Pedro, a primeira coisa que caiu, a primeira coisa que foi aberta, foi justamente os grilhões de Pedro. Mas de que adiantaria os grilhões caírem e a cela permanecer fechada? Então a cela foi aberta. Mas o que adiantaria os grilhões terem caído, a cela ter sido aberta e a porta da prisão permanecer fechada? Então a porta da prisão foi aberta. E o que adiantaria os grilhões terem caído, a cela ter sido aberta, a prisão ter sido aberta, se a porta da fortaleza não fosse aberta?
Você nota um dinamismo aqui. A igreja orava pedindo o quê? Senhor, devolva-nos Pedro. E para que Pedro fosse devolvido, houve toda uma dinâmica, houve todo um caminhar, houve toda uma série de aberturas, de grilhões, de prisões, de portas, para que finalmente Pedro pudesse sair. O próprio Pedro ficou, como a Bíblia diz, quando o Senhor nos abençoou, ficamos como quem sonha. O próprio Pedro se sentiu assim, até que se conscientizou que aquilo não era um sonho. Eu, se fosse Pedro, também pensaria que estava no meio de um sonho. Em primeiro lugar, porque Pedro estava dormindo. E aconteceu exatamente o que a Bíblia diz: aos seus Deus dá enquanto dormem. Enquanto ele dormia, Deus estava operando, o anjo estava trabalhando, e o anjo disse a Pedro: cinge-te e vem comigo. E Pedro assim se cingiu, Pedro assim caminhou, Pedro assim andou com o anjo. E quando nós estamos orando a Deus, estamos pedindo a Deus, Deus também nos fala tudo isso. Temos então a primeira dimensão de fé no orar, que é o pedir. Eu manifesto um tipo de fé pedindo. A fé que eu manifesto no pedir está baseada em que Ele me dará e que eu receberei. A fé que eu manifesto, então, no segundo nível do buscar, está baseada em que eu encontrarei e que acharei. Não apenas encontrarei o que estou buscando, mas acharei coisas que não buscava, mas acharei, porque Deus me dará mais do que eu estou pedindo. A terceira dimensão é que eu chamarei, ou eu baterei, eu chamarei, eu abrirei a minha boca e chamarei a existência, porque a fé traz à existência aquilo que não existe. Eu chamarei, e abrir-se-lhe-á a porta para cada um de nós que de fato chamarmos, que chamarmos com fé, que proclamarmos com fé, que anunciarmos com fé. A porta será aberta, mas há uma quarta dimensão. A quarta dimensão, ou o quarto nível na oração, é andar no caminho da fé. Tudo começa com um primeiro passo, onde atravessamos esta porta, essa porta que se nos abre, que foi Deus que abriu para nós, e nós devemos entrar, e de entrar, caminhar, porque há uma dinâmica ainda depois, a dinâmica da caminhada em fé. Deus nos chamou para vivermos uma caminhada em fé. Então, não oremos apenas no nível de petição. Temos que orar num nível maior. Hoje eu estou trazendo a você uma palavra que bem eu poderia chamá-la de a dinâmica da oração. A oração não se limita ao pedir. Há toda uma coerência numa dinâmica de fé na oração, onde eu peço, onde eu busco, onde eu chamo, onde eu ando. Peço, busco, chamo e ando. Onde se ouve a palavra bater, se ouça a palavra chamar. Então, eu chamo chamo pelo Senhor, uso o seu nome
E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. Aleluia. Eu chamo a existência, eu chamo pelo poder de Deus. Vamos sair de uma situação apenas de pedir. Não é pelo muito falar que seremos atendidos, mas pelo agir em fé. Nós falamos em fé, pedimos em fé. Veja, essa insistência que Jesus colocou, aquela mesma insistência do amigo falando ao outro amigo, chamando: amigo, dá-me 3 pães para um outro amigo que chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe dar. Essa insistência está na insistência de irmos além de pedir. Muitos transformaram essa insistência em apenas insistir em pedir. Como eu insisto com Deus? Eu insisto com Deus, iniciando pedindo, partindo a uma busca, chegando a falar e finalmente caminhando naquilo que eu pedi. Vamos entender isso com um exemplo bíblico. Neemias começou pedindo, e nossas orações também se desenvolvem. Neemias pedia por Jerusalém, Neemias orava por Jerusalém, inicialmente apenas intercedia por Jerusalém, para que os muros fossem reconstruídos, para que as portas fossem refeitas, para que a cidade fosse reedificada. Logo, Neemias estava orando: envia alguém. Logo, Neemias estava orando: envia-me a mim. Logo, Neemias estava buscando como ser enviado. Logo, Neemias estava já sendo enviado, e não mais ele estava naquele mesmo nível inicial de petição, mas ele já estava num nível de andar na oração que antes ele fizera, porque agora ele estava reedificando os muros e construindo as portas. Você está entendendo a dinâmica da oração? Jesus diz: não é pelo muito falar que sereis ouvidos, mas pelo falar em fé. E o falar em fé implica num proceder em fé. Então, se nós estamos pedindo pela salvação de alguém, a gente começa pedindo pela salvação de alguém, a gente depois está envolvido na salvação deste alguém, e daqui a pouco você está falando a este alguém, e daqui a pouco você está discipulando este alguém que está em Cristo Jesus já. Porque é uma dinâmica na oração. Não podemos ter orações que fiquem em meras repetições. A nossa insistência é uma insistência de ação. Maria insistiu com Jesus nas bodas de Caná de Galileia, sim, mas insistiu em quê? Em ação, não mais em petição. Tudo o que ele vos disser para fazer, fazei-o. Nós precisamos entrar na dinâmica da fé. A fé não para no pedir. Ela se desenvolve. Eu começo a ser coerente com a minha petição, com a minha postura de fé. Eu creio que Deus já me deu. Sabe, quando nós nos ajoelhamos, especialmente, eu não sei se você tem esse hábito, esse é um hábito muito bom, de se ajoelhar ao lado da sua cama e orar. É um hábito bom. Sabe que é uma das posturas que eu me sinto mais confortável? É de joelhos, apoiado em cima da cama. Eu relaxo o meu corpo ali.
eu me entrego fisicamente ao Senhor, e eu começo a orar, ao Senhor, mas uma hora eu terei que me levantar, uma hora eu terei que tomar uma atitude, uma hora eu terei que estar coerente com a oração que eu estou fazendo, seguro da resposta que o Pai está me dando. E nós precisamos agir nessa coerência. É a mesma coisa quando você está orando. Esses dias, alguém me disse assim: pastor, eu estou orando a Deus, eu sinto que o Senhor quer que eu passe um período na Alemanha. E eu disse: que bom! Você está pedindo isso a Deus? Sim. E eu perguntei: como está o seu alemão? 0. Se você pede, um exemplo muito simples, para ir à Alemanha, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Você tem que ter o seu passaporte, você tem que ver quais são todas as condições para que você esteja lá, e você tem que falar alemão. Você precisa falar alemão. Você precisa se comunicar com os alemães. Eles têm que te entender. Não, mas eu falo inglês. Sim, muitos falam inglês. Mas se Deus está me direcionando a ir à Alemanha, meu irmão, eu vou falar alemão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa de atitudes coerentes com a sua oração. Se você está orando para Deus te enviar às nações e não tem um passaporte, sabe quando essa oração vai se realizar na tua vida? Nunca. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é tirar um passaporte. E então Deus te enviará. Ah, pastor, estou orando para que Deus me dê um carro. Glória a Deus. Você já tem a sua carteira, a tua habilitação para dirigir? Não. Então sabe quando Deus vai te dar um carro? Nunca. Porque para que Deus te dê um carro, você tem que estar habilitado a dirigir esse carro. Então, seja coerente com o que você está orando. Meu avô tinha uma frase que para mim diz tudo. Quem ora por chuva, sai de guarda-chuva. Quem pode dizer amém? Você não pode orar por chuva e dizer não vai chover, porque isso é incredulidade. Isso é incredulidade. E quando nós temos fé, fé produz algo em nós, produz santidade. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus, que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu tenho um tipo de fé que não é coerente com uma vida de fé, e uma vida de fé é uma vida de santificação, é uma vida de retidão, é uma vida de justiça, é uma vida de viver a palavra, isso é uma fé demoníaca. Você crê? A Bíblia diz. Você faz bem? Até os demônios creem e tremem, mas não mudam. Continuam demônios. Não tenham uma fé demoníaca, desculpe o termo até incoerente teologicamente, uma fé demoníaca, que seria mais correto uma crença demoníaca. Não tenha uma crença, tenha de fato fé. Oração implica em consagração, e consagração a uma obra que é de santificação em nossas vidas. Fé tem que ser algo coerente. Nós necessitamos desta
dinâmica, desse desenvolvimento da dinâmica da oração. Então, que nós vivamos o desenvolvimento da dinâmica de oração em nossas vidas. Precisamos saber orar eficientemente. Homens como George Miller, o apóstolo da fé, o homem das orações respondidas, eram homens que tinham uma atitude coerente com a oração que faziam, porque a sua fé exigia deles. Ele sustentou aquele imenso orfanato através da oração. Orava e Deus assim respondia. Ora, Deus vai fazer o mesmo com você, vai fazer o mesmo com os teus negócios, vai fazer o mesmo com a tua família, vai fazer o mesmo com a tua vida, vai fazer o mesmo com cada setor do teu viver. Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Ele é amigo e é Pai. Amém. E nos dará boas coisas. Mas nós temos que ter essa dinâmica de fé. Cristianismo não pode ser uma religião. Cristianismo tem que ser o quê? Vida. E vida dinâmica. Nosso ser, nosso corpo, tudo em nós necessita um dinamismo, o desenvolvimento de um dinamismo. Se você se senta e se recusa a andar com o tempo, você não conseguirá mais andar. Você estará travado no seu andar. No momento você se recusa, simplesmente você não quer andar, mas deste não querer andar pode se desenvolver e há de se desenvolver, se você não andar, no quê? Numa incapacidade de andar. Muitos de nós não estamos desenvolvendo a nossa fé. Os discípulos de Jesus disseram: dá-nos mais fé. E Jesus disse para eles: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te daqui para acolá, e assim será. Então não é o tamanho da fé que é o mais importante. O mais importante é a utilização da fé. Porque Jesus, falando sobre o grão de mostarda, diz que ele sendo semeado, esse é o segredo, ser semeado, cresce e torna-se a maior das hortaliças. Então nós igualmente precisamos usar. E para usar, necessitamos ousar. O apóstolo Paulo, que para mim era um homem ousado, disse: orai por mim, para que eu seja ousado, como me cumpre ser. Ousadia é essencial. Muitas vezes nós dizemos: o impedimento à fé é incredulidade. Mas Jesus não repreendeu apenas a incredulidade em relação à fé. Jesus disse: ó homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? Muitos de nós estamos com uma fé acanhada, com uma fé tímida e, por vezes, intimidada. Então, nós precisamos ter uma fé e unir a esta fé a postura de ousadia. E quando somos ousados? Quando nos atrevemos, além de pedir, buscar. E além de buscar, chamar. E além de chamar, andar.
porque aquilo que pedimos trará uma dinâmica, um desenvolvimento. A bênção que chega a você não permanece do mesmo tempo. Se você trabalhar a bênção, ela crescerá. Ela crescerá. E é nesse espírito que eu quero te convidar para que nesta manhã entremos na dinâmica da oração. Participando da ceia do Senhor. Como eu disse, isso não é um ato meramente ritualista. A Bíblia diz que é em memória de mim. Em memória de mim. Estamos aqui em memória de Cristo. Para não nos esquecermos de Jesus. E quando é que nós nos esquecemos de Jesus? A Bíblia diz: tudo que vocês fizerem a um destes pequeninos, ou tudo que deixarem de fazer a um destes pequeninos, vocês fazem a mim, ou deixam de fazer a mim. Então eu me esqueço de Cristo quando eu me esqueço dos meus irmãos. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós estamos debaixo de leis não apenas naturais, mas de leis espirituais. E precisamos atender a este chamado de Deus a vivermos as coisas espirituais. Eu iniciei essa palavra dizendo que o espiritual sustenta o material. Você prospera materialmente, primeiro prosperando espiritualmente. Você primeiro prospera a tua alma, para que depois seja próspera a tua vida, como é próspera a tua alma. O espiritual sustenta o material. Isso não é superstição. Isso são princípios eternos de vida que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Que nós possamos entender que Jesus Cristo está aqui. Ele não está presente nos elementos. Os elementos representam o sangue e o corpo de Cristo. Simbolizam. O pão é pão, mas simboliza a carne do Senhor. E nós nos alimentamos do Senhor. E a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que diz: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e o comer e o beber diz que Cristo disse que era fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui, não apenas para que o Pai faça a nossa vontade. Nós estamos aqui para ir ao quinto passo. E o quinto passo não é o pedir. O quinto passo não é o buscar. O quinto passo não é o falar. O quinto passo não é o andar. O andar em fé. O quinto passo é o ouvir e o obedecer. Eu inicio falando com Deus. Eu termino ouvindo e obedecendo a Deus. Esta é a dinâmica da oração. Começa com cada um de nós pedindo. Se termina com cada um de nós ouvindo e obedecendo. Onde Deus nos pede agora. E assim como Ele nos dá, assim como nós recebemos, assim como nós falamos,
assim como entramos e caminhamos, de igual maneira ouviremos e obedeceremos. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não saiu sem rumo. Abraão caminhou em fé. E porque caminhou em fé, na sua jornada de fé, ele ouviu: eu te mostrarei. Deus apontou para ele. Deus o orientou. Veja bem, ele pôde caminhar. E no ato de caminhar, enquanto caminhava, o Senhor com ele falou. E se nós chegarmos ao quarto nível, que é caminhar, logo estaremos no quinto nível, que é ouvir. E quando ouvirmos, já não mais pediremos como antes, porque nesse desenvolvimento você estará sendo transformado, e quando você se torna uma outra pessoa, você não pede como antes, você não fala como antes, você começa a pedir diferente, começa a pedir segundo o que você ouviu dele, segundo o que ele te falou. E a Bíblia diz: se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando pedimos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E ele nos atende segundo a vontade dele. Graças a Deus que não é segundo a nossa vontade que ele nos atende, mas segundo a vontade dele. E a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. No nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,